Era uma noite comum demais para virar o começo de um pesadelo. Daquelas noites em que nada parece fora do lugar, em que a rotina cria uma falsa sensação de segurança. Ela tinha vindo à minha casa no fim da tarde, como sempre fazia. Conversamos, rimos, assistimos alguma coisa sem muita atenção, dividimos o mesmo sofá, o mesmo silêncio confortável de quem está junto há tempo suficiente para não precisar preencher todos os espaços. Quando ela percebeu que tinha esquecido o carregador em casa, não houve drama. Pediu para usar o meu celular para entrar no Instagram enquanto o dela carregava pouco. Nada estranho, nada suspeito. 2 anos de relacionamento criam esse tipo de confiança automática. Ela foi embora por volta das 9 da noite, me deu um beijo rápido, disse que falava comigo quando chegasse em casa. Fechei a porta e segui a noite como qualquer outra. Tomei banho, jantei qualquer coisa, sentei no sofá e peguei meu celular. Foi aí que tudo começou a desandar. Assim que desbloqueei a tela, vi a notificação. Não precisei procurar nada, não precisei abrir conversa alguma por curiosidade. A mensagem estava ali, aparecendo sozinha, como se tivesse decidido se revelar sem pedir permissão. O nome dela no topo, a foto de perfil e uma frase curta, direta, impossível de interpretar de outra forma. Algo sobre combinar um horário, um lugar e a palavra motel aparecendo como um soco no estômago. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. O coração acelerou, o estômago embrulhou, a boca ficou seca. Por alguns segundos fiquei parado, olhando para a tela como se aquilo fosse desaparecer se eu não piscasse. Minha primeira reação foi negar, pensar que eu tinha entendido errado, que talvez fosse brincadeira, que talvez fosse algo fora de contexto. Mas o contexto estava ali, claro demais, cruel demais. A conversa era dela com o namorado de uma amiga, alguém que eu conhecia de vista, alguém que frequentava os mesmos lugares, alguém que eu nunca imaginei associado a ela daquela forma. Eu senti uma mistura violenta de emoções: choque, raiva, incredulidade, nojo, medo. Medo de continuar olhando, medo de fechar a conversa e fingir que nada aconteceu, medo de descobrir algo ainda pior se eu rolasse a tela. Meu primeiro impulso foi jogar o celular longe. O segundo foi continuar lendo tudo. Nenhum dos dois parecia uma boa ideia. Eu comecei a suar frio. Sentei no sofá, depois levantei, depois sentei de novo. O apartamento parecia pequeno demais para conter o que estava acontecendo dentro de mim. Eu sabia que mexer no Instagram dela não era certo. Sabia que invadir a privacidade de alguém é errado. Mas também sabia que eu não tinha procurado aquilo. A mensagem tinha aparecido no meu celular. A porta estava aberta. E agora eu não conseguia fingir que não tinha visto. A culpa por ter acesso à conversa se misturava com a sensação esmagadora de traição. 2 anos. 2 anos morando na mesma cidade, dividindo rotina, planos, promessas. Eu sempre respeitei o espaço dela. Nunca fui de mexer em celular, nunca cobrei senha, nunca questionei conversa. Sempre confiei. E agora aquela confiança parecia uma piada cruel. Eu fiquei imaginando onde ela estava naquele momento. Se já tinha chegado em casa, se estava deitada na cama falando comigo como sempre fazia, enquanto combinava algo tão sujo pelas minhas costas. Minha cabeça começou a criar cenas que eu não queria ver. Meu corpo começou a tremer. Eu tentei respirar fundo, mas o ar parecia não entrar direito. Uma náusea forte subiu e por um momento achei que fosse vomitar ali mesmo. A ideia de continuar lendo a conversa me dava pânico, e a ideia de não ler me dava ainda mais, porque o que eu tinha visto já era suficiente para destruir qualquer sensação de segurança. O resto era só confirmação, e confirmação dói mais do que dúvida. Eu fiquei pensando em tudo o que já tínhamos vivido, em como ela sempre dizia que odiava a traição, em como falava mal de homens infiéis, em como dizia que jamais faria algo assim, em como criticava exatamente esse tipo de comportamento quando acontecia com amigas. E agora era ela, ou pelo menos uma versão dela que eu nunca tinha conhecido. Eu me senti burro, ingênuo, exposto, como se todo mundo soubesse algo que eu não sabia, como se eu tivesse sido o último a perceber. Minha mente começou a correr para o futuro. O que eu faria no dia seguinte? Confrontaria? Fingiria normalidade? Esperaria mais provas? Falaria com a amiga, com o namorado dela, com alguém? Cada possibilidade parecia terminar em desastre.
Eu não confiava mais nem nas minhas próprias reações. Não sabia se conseguiria falar sem gritar. Não sabia se conseguiria olhar para ela sem sentir nojo. Não sabia se conseguiria continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A sensação era de que algo tinha se quebrado de forma irreversível. E o pior era a solidão daquele momento. Não havia ninguém ali para me dizer o que fazer. Era só eu, o celular na mão e uma verdade que eu não tinha pedido para descobrir. Eu fiquei ali por muito tempo, alternando entre olhar a tela e bloquear o celular. Cada vez que desbloqueava, a conversa continuava ali, como uma ferida aberta. Eu sentia meu corpo entrar em estado de alerta, o peito apertado, o maxilar travado, as mãos frias. Eu pensei em ligar para alguém, mas não queria explicar. Não queria ouvir conselhos genéricos. Não queria que ninguém soubesse antes de eu mesmo entender o que estava acontecendo. Então fiquei ali, preso dentro da própria cabeça, tentando decidir qual seria o próximo passo da minha vida. Porque era disso que se tratava. Não era apenas uma conversa estranha. Era uma rachadura profunda em algo que eu acreditava sólido. E eu sabia, mesmo sem querer admitir, que nada seria como antes depois daquela noite. Eu não dormi naquela noite. Não de verdade. Deitei na cama, apaguei a luz, virei para um lado, depois para o outro, como se mudar de posição pudesse reorganizar o caos que estava dentro da minha cabeça. O celular ficou na mesa de cabeceira, virado para baixo, mas parecia gritar mesmo assim. A conversa estava ali, existindo, independente de eu olhar ou não. Em algum momento da madrugada, eu peguei o celular de novo, não por coragem, mas por desespero. A dúvida tinha se tornado insuportável. O "e se" estava me matando mais do que a certeza. Abri a conversa, rolei devagar, como quem anda em um campo minado. As mensagens eram recentes, não havia anos de história, mas havia intimidade suficiente para não deixar margem para interpretação inocente. Não era brincadeira, não era ironia, era planejamento, horário, dia, detalhes. Um tipo de conversa que só existe quando algo já ultrapassou limites há muito tempo. Meu estômago revirou. Eu senti uma mistura de raiva e humilhação que me fez cerrar os punhos. Pensei em tudo que eu tinha feito por ela, em como eu sempre respeitei o espaço dela, em como eu confiava. E agora eu estava ali, lendo mensagens escondidas, me sentindo o vilão por descobrir algo que nunca deveria ter existido. A ironia disso quase me fez rir. Um riso nervoso, curto, que morreu rápido. Quando terminei de ler, não senti alívio. Senti vazio. Um vazio pesado, denso, que parecia ocupar todo o quarto. Eu bloqueei o celular e fiquei olhando para o teto, tentando entender como alguém consegue manter duas realidades paralelas sem desmontar. Em que momento aquilo começou? Quantas vezes ela esteve comigo depois de falar com ele? Quantas vezes me beijou depois de combinar algo assim? Quantas mentiras pequenas sustentam uma grande mentira? A madrugada passou lenta. Às vezes eu cochilava por alguns minutos e acordava com o coração disparado, como se tivesse esquecido por um segundo e lembrado tudo de novo de uma vez. Quando o dia começou a clarear, eu já estava exausto. Levantei da cama sem ter dormido, com o corpo pesado e a cabeça latejando. Fiz café, mas não consegui beber. Sentei na mesa e fiquei olhando para a xícara esfriar. Meu celular vibrou. Era ela. Uma mensagem simples. Cheguei bem, dormiu? Aquilo me atingiu com uma força que eu não esperava. A naturalidade, a tranquilidade, a vida seguindo como se nada estivesse acontecendo. Me deu vontade de responder tudo ali, jogar a verdade na cara dela, exigir explicações. Mas eu não respondi. Não ainda. Eu precisava pensar, precisava de algum controle sobre aquela situação, porque naquele momento eu me sentia completamente à deriva. Passei o dia em estado automático. Trabalhei mal, respondi o mínimo necessário. Minha cabeça estava longe. Cada notificação me fazia pular, cada som do celular me deixava em alerta. Eu ficava imaginando se ela estava falando comigo ou com ele, se estava planejando algo para mais tarde, se estava rindo enquanto eu tentava não desmoronar. Essa paranoia começou a me consumir. Eu sabia que não era saudável, mas não conseguia desligar. Quando alguém quebra sua confiança dessa forma, o mundo inteiro passa a parecer instável. À tarde, ela insistiu, mandou mais mensagens, perguntou se eu estava bem, disse que me achava estranho.
Eu respondi de forma seca, evasiva, disse que estava cansado. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Eu ainda não tinha decidido como confrontar. Se confrontaria. Parte de mim queria provas incontestáveis. Outra parte já tinha visto o suficiente. Mas eu precisava entender até onde aquilo ia, não por curiosidade mórbida, mas por sobrevivência emocional. No fim do dia, peguei o celular de novo. Abri outras conversas. Não encontrei nada parecido, mas a sensação de invasão me corroía. Eu odiava estar naquela posição, odiava me sentir alguém que espiona, mas também odiava ainda mais a ideia de estar sendo enganado. Em algum momento, percebi que o problema já não era apenas ela, era o que aquilo estava fazendo comigo. Eu estava me transformando em alguém que eu não reconhecia, desconfiado, obcecado, em alerta constante. E isso me assustou quase tanto quanto a traição em si. À noite, ela ligou. A voz dela estava normal, carinhosa. Perguntou se podia passar no dia seguinte. Disse que estava com saudades. Eu ouvi tudo com um nó na garganta. Cada palavra parecia deslocada da realidade que eu tinha visto naquelas mensagens. Eu concordei que ela viesse. Não porque estava tudo bem, mas porque eu sabia que precisava olhar nos olhos dela. Precisava ver se havia arrependimento, mentira, culpa ou apenas habilidade. Depois que desligamos, eu fiquei sentado no escuro por muito tempo, pensando no que diria, ensaiando frases, imaginando reações. Tinha medo de perder o controle, medo de chorar, medo de gritar, medo de ouvir algo que não pudesse esquecer. Quando finalmente fui dormir, já era tarde. Dormi pouco, mal. Sonhei com cenas confusas, misturando ela, o celular, o motel, rosto sem nome. Acordei cansado, mas decidido. No dia seguinte, ela chegou como sempre. Beijo no rosto, abraço, um cheiro que antes me confortava e agora me embrulhava o estômago. Ela se sentou no sofá, comentou algo trivial como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei observando cada gesto, cada expressão, tentando encontrar algum sinal, algo que denunciasse. Mas ela parecia a mesma, e isso me deu medo, porque significava que ela conseguia mentir muito bem. Depois de alguns minutos de conversa vazia, eu pedi para ela sentar. Disse que precisava falar. O sorriso dela diminuiu um pouco. Perguntou o que tinha acontecido. Eu respirei fundo, senti o coração bater forte no peito. Minhas mãos estavam frias. Eu disse que tinha visto a conversa. Não gritei, não xinguei, apenas disse. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela me olhou por alguns segundos longos demais. Depois perguntou como. Eu expliquei. Disse que a mensagem apareceu no meu celular. Disse que não tinha procurado, mas que depois de ver, tinha lido. Ela ficou pálida. Começou a se justificar antes mesmo de negar. Disse que não era o que parecia, que era a brincadeira, que nunca tinha acontecido nada. Eu apenas a olhei. Perguntei se ela achava que eu era idiota. Ela começou a chorar. Disse que estava confusa, que era só conversa, que nunca tinha ido a lugar nenhum. Mas as palavras dela não combinavam com o que eu tinha lido. Eu sentia isso no fundo do peito. Algo ali não fechava. E naquele momento percebi que a conversa não era sobre motel, era sobre confiança. E confiança, uma vez quebrada, não se recompõe com explicações vagas. Ela continuou falando. Eu continuava ouvindo, mas algo em mim já tinha se fechado. Eu ainda não sabia como aquilo terminaria, mas sabia que, qualquer que fosse o final, eu não sairia ileso. Porque mesmo que ela dissesse que nada aconteceu, algo essencial já tinha sido perdido, e eu não tinha certeza se conseguiria viver com isso. Depois que ela começou a chorar, algo dentro de mim queria acreditar, não por ingenuidade, mas por cansaço. A mente humana procura atalhos quando a dor é grande demais, e naquele momento, a versão em que tudo não passava de um mal-entendido parecia um descanso temporário, mas a outra parte de mim, mais silenciosa e mais cruel, não parava de repetir que aquilo não era compatível com o que eu tinha lido. Não era conversa solta, não era flerte bobo, não era piada fora de contexto. Havia intenção, havia combinação, havia intimidade. Enquanto ela falava, eu observava os detalhes que antes eu ignoraria. O jeito como evitava certas palavras, como se escolhesse cada frase com cuidado excessivo. O choro que vinha em ondas, mas parecia mais medo de perder do que arrependimento real. Eu perguntei diretamente se ela já tinha ido ao motel com ele. Ela disse que não.
Perguntei se já tinha traído alguém antes. Ela hesitou antes de responder que não. Essa hesitação foi pior do que qualquer confissão, porque a dúvida se infiltra onde a verdade deveria ser sólida. Eu senti uma pressão forte no peito, como se estivesse segurando algo pesado demais por tempo demais. Disse a ela que precisava de honestidade, não de versões. Ela continuou dizendo que estava confusa, que se sentia carente, que não sabia explicar por que fez aquilo. Em algum momento, disse que se arrependeu assim que percebeu que tinha passado dos limites. Mas eu não consegui deixar de pensar que arrependimento depois de ser descoberto não é o mesmo que arrependimento espontâneo. Eu perguntei há quanto tempo aquela conversa existia. Ela disse que algumas semanas. Perguntei se a amiga sabia. Ela ficou em silêncio. Esse silêncio respondeu por ela. Aquilo me atingiu com força. Não era apenas uma traição potencial. Era algo que envolvia outras pessoas, outros olhares, outras cumplicidades. Eu me senti exposto, ridicularizado, como se minha vida estivesse sendo comentada em bastidores enquanto eu seguia acreditando em algo que já estava rachado. Eu levantei do sofá e comecei a andar pelo apartamento. Precisava me mover para não explodir. Ela me seguiu com o olhar, pedindo para eu sentar para conversar com calma. Mas calma era algo que eu já não tinha. Eu disse que precisava de espaço, que não conseguia decidir nada naquele momento. Ela pediu para ficar, para tentar consertar. Disse que me amava. Aquela palavra, naquele momento, soou estranha, como se tivesse perdido parte do significado. Amor não combina com o segredo planejado. Amor não combina com um motel combinado às escondidas. Eu pedi que ela fosse embora. Não como punição, mas como necessidade. Ela chorou mais. Disse que não queria perder tudo por causa de uma conversa. Eu quase respondi que não era só uma conversa, mas me contive. Ela foi embora depois de alguns minutos que pareceram horas. Quando a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Eu sentei no chão da sala, encostado na parede, e fiquei ali por um tempo que não sei medir. Não chorei imediatamente. Primeiro veio uma sensação de torpor, como se meu corpo estivesse tentando se proteger desligando algumas funções. Depois, aos poucos, as lágrimas vieram. Não em explosão, mas em fluxo contínuo, silencioso. Chorei pela traição, pela quebra de confiança, pela versão do futuro que eu tinha construído e que agora parecia ruir. Chorei também por mim, pela ingenuidade, pela certeza que eu tinha de que conhecia a pessoa ao meu lado. Nos dias seguintes, entramos em um limbo estranho. Não estávamos oficialmente terminados, mas também não estávamos juntos. Ela mandava mensagens longas, pedindo desculpa, prometendo mudanças, dizendo que faria qualquer coisa. Eu lia, mas respondia pouco. Precisava de tempo. Mas o tempo, em vez de clarear, parecia trazer mais dúvidas. Comecei a lembrar de situações passadas que antes eu não questionava. Pequenas ausências, mudanças de humor, mensagens respondidas rápido demais ou tarde demais, tudo agora ganhava um tom suspeito. Isso me incomodava profundamente. Eu não queria viver assim. Não queria me tornar alguém que revisita o passado procurando pistas. Isso não era vida. Um dia resolvi procurar a amiga. Não para acusar, mas para entender. A conversa foi curta e desconfortável. Ela confirmou que sabia da conversa. Disse que achava que não tinha passado de brincadeira. Disse que tentou aconselhar a parar, mas o desconforto na voz dela denunciava que havia mais ali. Eu agradeci e desliguei. Não queria ouvir mais. Não precisava de mais versões. O que eu precisava era decidir o que fazer com tudo aquilo. Aos poucos, comecei a entender que a maior violência daquela situação não era a possibilidade de traição física, mas o impacto psicológico da quebra de confiança. Eu já não me sentia seguro, já não me sentia respeitado, já não me sentia tranquilo ao lado dela. E relacionamento sem segurança emocional vira um campo minado. Qualquer passo pode explodir. Uma noite ela me ligou chorando, dizendo que não aguentava mais a distância. Que estava se sentindo punida por algo que, segundo ela, não tinha se concretizado. Aquilo me fez pensar. Percebi que em nenhum momento ela reconheceu plenamente o peso do que fez. Sempre minimizava, sempre relativizava, sempre colocava como exagero da minha parte. E isso foi decisivo.
Porque errar é humano, mas invalidar a dor do outro é escolha. Eu disse a ela que não era punição, era consequência. Que mesmo que nada tivesse acontecido fisicamente, algo tinha acontecido emocionalmente, e que eu não conseguia simplesmente ignorar isso. Ela ficou em silêncio. Disse que não queria perder 2 anos por causa de uma mensagem. Eu respondi que 2 anos não se perdem por uma mensagem, mas por aquilo que ela revela. Depois daquela conversa, eu tomei uma decisão que me doeu mais do que qualquer outra até então. Disse que precisava terminar. Não porque eu tivesse certeza absoluta de tudo, mas porque eu não queria viver em dúvida. Ela reagiu mal. Chorou, implorou, prometeu, disse que eu estava sendo radical, que todo mundo erra, que eu estava jogando fora algo bom. Talvez estivesse, mas eu sabia que algo bom não deveria me fazer passar mal de ansiedade, não deveria me tirar o sono, não deveria me fazer desconfiar da pessoa que diz me amar. Quando desliguei, senti um vazio enorme, um silêncio diferente do primeiro, um silêncio de fim. Nos dias seguintes, senti falta dela. Senti falta da rotina, das mensagens, da presença. Mas junto com a saudade vinha uma sensação estranha de alívio, como se meu corpo finalmente pudesse relaxar um pouco. Eu não precisava mais vigiar, não precisava mais desconfiar, não precisava mais interpretar. A dor ainda estava ali, mas era uma dor limpa, não misturada com paranoia. Eu comecei a entender que algumas perdas doem exatamente porque são necessárias, e que às vezes continuar custa mais caro do que terminar. Eu ainda não sabia como aquela história terminaria emocionalmente dentro de mim, mas sabia que algo tinha mudado para sempre. Eu tinha cruzado uma linha sem volta. E mesmo que doesse, eu não queria voltar para o outro lado. Os dias que vieram depois do término foram estranhos, longos e silenciosos. Não havia mais mensagens para responder. Não havia mais notificações para gerar ansiedade. Não havia mais aquela espera constante por algo que eu não sabia se queria receber. Mesmo assim, o silêncio não era a paz imediata. Era um vazio que ecoava. Acordar sem o bom dia automático doeu mais do que eu esperava. Voltar para casa e não ter ninguém para contar como foi o dia me fez sentir pequeno por alguns momentos. A ausência se manifestava nas coisas mais banais, no espaço vazio do sofá, no copo que eu não precisava mais colocar na mesa, no lado da cama que permanecia intocado. Mas, junto com essa ausência, havia algo novo crescendo lentamente. A sensação de que eu tinha recuperado o controle sobre mim mesmo. Não precisava mais me perguntar onde ela estava, com quem falava, o que escondia. Não precisava mais lutar contra pensamentos obsessivos que surgiam sem convite. O preço disso tinha sido alto, mas a liberdade emocional começou a aparecer nos detalhes. Eu comecei a dormir melhor. Não todas as noites, mas melhor. O corpo foi aos poucos saindo do estado constante de alerta. A mente começou a desacelerar. Ainda havia momentos de recaída, especialmente quando alguma música tocava ou quando eu passava por lugares que frequentávamos juntos. Nessas horas, a saudade vinha forte, misturada com dúvida. Eu me perguntava se tinha sido duro demais, se poderia ter lidado de outra forma, se teria sido possível reconstruir. Mas essas perguntas vinham acompanhadas de lembranças claras daquelas mensagens, da sensação física de mal-estar, da ansiedade que me consumiu. E isso me ancorava na realidade. Não era sobre orgulho, era sobre saúde emocional. Algumas semanas depois, descobri por terceiros que ela continuava em contato com o mesmo homem. Não sei exatamente em que nível, nem quis saber. Mas essa informação funcionou como um selo final na decisão que eu tinha tomado. Não houve explosão de raiva nem sensação de vitória, apenas um entendimento silencioso de que eu tinha saído na hora certa. Se eu tivesse ficado, provavelmente teria me moldado para caber em algo que não respeitava meus limites. Eu comecei a conversar mais comigo mesmo, a revisitar a história sem romantizar. Percebi o quanto eu tinha confundido confiança com a ausência de questionamento. O quanto eu tinha acreditado que amor verdadeiro não exige vigilância, quando, na verdade, amor saudável exige transparência. Não controle, não invasão, mas clareza. A clareza que faltou naquele relacionamento não apareceu por acaso. Foi uma escolha dela esconder, relativizar, minimizar.
e eu precisei aceitar que não era meu papel consertar isso. Aos poucos, também comecei a perceber algo desconfortável, porém libertador. Eu não sentia mais vontade de olhar o celular dela, porque ela já não fazia parte da minha vida. A curiosidade tinha ido embora junto com a relação. Isso foi um sinal claro de que eu estava me recuperando. A obsessão some quando o vínculo tóxico se rompe. Um dia, ela tentou retomar contato de forma diferente, não com pedidos desesperados, mas com uma mensagem aparentemente madura, dizendo que tinha refletido muito, que entendia melhor agora o impacto do que fez. Eu li com atenção, respondi com respeito, agradeci o reconhecimento, mas deixei claro que meu limite continuava ali. Não havia ódio, não havia necessidade de revanche, apenas a consciência de que voltar significaria reabrir feridas que ainda estavam cicatrizando. Encerrar definitivamente aquela possibilidade foi doloroso, mas também foi um ato de autocuidado. Depois disso, algo se reorganizou dentro de mim. Comecei a ocupar o tempo com coisas que eu tinha deixado de lado. Voltei a praticar exercícios com regularidade, retomei amizades que tinham ficado em segundo plano. Passei a valorizar momentos simples, sem a necessidade constante de compartilhar tudo com alguém. Isso não significava isolamento, significava autonomia. Eu estava reaprendendo a existir sozinho, sem me sentir incompleto. Em algumas noites eu ainda lembrava dela, não da traição, mas da versão dela que eu amei, e isso doía, porque admitir que alguém pode ser duas coisas ao mesmo tempo é uma das lições mais difíceis da vida. Ela foi companheira em muitos momentos, foi presente, foi carinhosa e também foi capaz de quebrar minha confiança. As duas coisas coexistem. Negar qualquer uma delas seria mentir para mim mesmo. Aceitar isso foi parte do processo de amadurecimento. Hoje, olhando para trás, eu não vejo aquela noite como o fim de tudo, mas como um ponto de virada. O momento em que fui forçado a escolher entre o conforto da ilusão e o desconforto da verdade. Escolhi a verdade, e isso teve um custo, mas também trouxe um ganho que eu só entendi depois: respeito próprio. Eu aprendi que amor não deve gerar medo constante, que relacionamento não deve adoecer, que dúvida contínua corrói qualquer afeto. Aprendi que invasão de privacidade nunca é o ideal, mas que a responsabilidade pela traição não recai sobre quem descobre, e sim sobre quem trai. E, principalmente, aprendi que não é preciso esperar a confirmação de algo irreversível para sair de uma situação que já está errada. Às vezes, o aviso vem antes, e ignorá-lo é escolher se machucar mais. Hoje, quando penso naquela mensagem que apareceu na tela do meu celular, não sinto mais aquele desespero inicial. Sinto um desconforto distante, quase como uma cicatriz que lembra que houve dor, mas que não dói mais ao toque. Aquela notificação mudou minha vida. Não porque revelou algo que eu queria saber, mas porque me obrigou a enxergar algo que eu precisava enfrentar. E no fim, talvez a pergunta nunca tenha sido o que eu faço agora, mas o que eu aceito para continuar. A resposta veio com dor, mas também com clareza. E isso, por mais difícil que tenha sido, me salvou de permanecer em algo que já não me respeitava.